Bem-vindas ao programa Desperte Sua Felicidade Oculta. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que pode salvar você. Nós vamos falar sobre como as mágoas geram o câncer. Nesse programa eu te ensino a ter saúde, equilíbrio e felicidade constantes. Meu nome é Jô Tostes, eu sou psicóloga e especialista em inteligência emocional e yoga tibetana terapêutica. Então, sobre como as mágoas podem se tornar um câncer, né? Todas as vezes que a gente tem sentimentos e pensamentos que não são expressados, sentimentos fortes, pensamentos ruins, que a gente não consegue expressar, isso fica dentro da gente. A gente vai acumulando esses sentimentos e eles vão como que condensando dentro de nós, como uma energia que fica presa dentro do nosso corpo. Com o passar do tempo, essa energia, ela começa a se transformar num adoecimento. Ela começa a gerar células estranhas, ela começa a afetar o nosso sistema imunológico. E já há algum tempo que os cientistas e pesquisadores vêm percebendo que mais de 90% das nossas doenças são causadas exatamente por esses pensamentos e sentimentos não expressados. Essa aula é para você que busca se libertar desses sentimentos ruins, que já percebeu que esses pensamentos e sentimentos acumulados dentro de você estão te causando mal-estares, estão prejudicando a sua vida. Os cientistas já dizem, 90% das doenças são causadas por males emocionais e mentais. E eles afirmam também, é preciso perdoar. O perdão é uma das chaves dessa transformação. Eu não vou te ensinar aqui alguma técnica milagrosa que vai transformar você da noite para o dia. O que eu vou te ensinar é uma mudança no seu dia a dia. É te ensinar uma prática que vai te permitir expressar e se liberar dessas emoções, transformar esses pensamentos ruins em pensamentos bons e dessa maneira, praticando todos os dias, com a intenção de fazer essa transformação, é que você vai ganhando mais saúde, mais equilíbrio e mais felicidade. Então, a medicina tibetana, já há milhares de anos atrás, já trabalhava com essa ideia, né? De que são as emoções, sentimentos e pensamentos que geram doenças. E como é que isso acontece dentro da gente? Todas as vezes que eu não expresso alguma coisa que eu sinto ou que eu penso, eu acumulo isso dentro de mim. E eu vou causando nós, centros de, como se fossem concentração de energia no nosso corpo, que vai ficando bloqueado. O nosso corpo é composto de mais de 72 mil canais. Ao longo da nossa vida, ao longo dessa relação com o mundo que nos causa dor e sofrimento, dessa relação com as pessoas que nos frustram e nos deixam tristes, esses canais eles vão se contorcendo, esses canais eles vão quebrando, eles vão ficando bloqueados. Então, o que a medicina tibetana traz para a gente? Que ao desbloquear esses canais, que ao tornar o nosso corpo mais fluido, tornar esse movimento de essências, tornar esse movimento de energia, tornar esse movimento das próprias emoções dentro da gente, tornar isso tudo fluido e contínuo, libera essas energias ruins, libera esses sentimentos e pensamentos ruins. E dessa forma a gente vai voltando ao equilíbrio, a gente vai gerando saúde dentro de nós, a gente vai melhorando a nossa disposição física, a gente vai melhorando o nosso pensamento e vai também melhorando a nossa forma de agir no mundo, né? Eu tenho um exemplo para vocês. Eu tenho uma aluna que ela me procurou porque ela estava com um câncer, ela estava se tratando, fazendo quimioterapia. E como todos sabem, essa quimioterapia traz muitos efeitos colaterais desagradáveis, né? Então ela, para poder conseguir passar por esse processo, ela me procurou para poder fazer a prática. E ao longo de 6 meses ela começou a praticar e foi praticando todos os dias.
Quando ela foi fazer novos exames, depois de 6 meses que a quimioterapia já tinha terminado, né? Vai lá fazer os exames de novo. Quando ela foi fazer os exames, as células doentes tinham regredido num número impressionante, a ponto do médico ter dito para ela que ela estava curada, né? E como é que foi sendo, o que aconteceu durante esses 6 meses? Quando a gente pratica, a gente une movimento e respiração. E esses dois princípios, eles juntos, eles coordenados, eles vão trazendo exatamente o desbloqueio desses canais. Então, à medida em que a gente vai desbloqueando, a gente vai transformando o que não é bom em coisa boa. Por quê? Porque o nosso próprio corpo, ele vai eliminando. A gente vai conseguindo, por exemplo, perdoar. A gente vai conseguindo, por exemplo, olhar para as coisas e não se sentir aniquilado pelo que acontece com a gente. Porque quando eu discuto com alguém que eu amo e essa pessoa me fala coisas que eu não gosto, eu sinto uma dor naquele momento, que eu posso liberar, que eu posso deixar passar. Mas se ao invés disso eu guardo, e é o que a maioria das pessoas fazem, a gente guarda as coisas aqui dentro, isso que está guardado vai se condensando, vai fermentando, vai apodrecendo. E isso é que gera doença. E gera uma doença no nosso corpo físico, porque nós estamos interligados. Mente, corpo e emoção estão juntos. E o nosso espírito também. Então são 4 corpos, né, que interagem. São 4 corpos que se reequilibram a todo momento. Então quando eu não expresso uma emoção e eu guardo ela, o meu corpo, por mais que ele tente se recuperar, aquilo vai sendo alimentado todos os dias. Porque você já percebeu que quando você tem uma mágoa, que quando você tem um pensamento ruim em relação a alguém, que isso a gente não deixa passar? Que a gente está sempre lembrando disso? Às vezes a gente passa meses, anos aborrecidos e pensando coisas ruins sobre o outro e sobre nós mesmos por conta de um acontecimento mínimo. Que se a gente tivesse liberado, se a gente tivesse deixado passar, a gente não estaria até hoje ruminando isso. E cada vez que eu lembro de um pensamento ruim, que me faz mal, eu disparo em mim uma série de substâncias estressoras. Eu disparo em mim uma série de substâncias que me causam mal-estar. Só que isso é pouquinho em pouquinho. Muitas vezes, ou te digo, na maioria das vezes, como nós não estamos acostumados a prestar atenção no nosso corpo, o que acontece? A gente não percebe, mas a gente vai adoecendo, pouco a pouco a gente vai adoecendo. Nenhuma doença aparece em nós da noite para o dia. A única coisa que nos traz uma doença da noite para o dia é quando a gente é infectado por uma bactéria ou por um vírus, mas isso é um outro tipo de doença. Mas essas doenças autoimunes, essas doenças como o câncer, que a gente começa a produzir no nosso corpo células ruins, essas são produzidas ao longo de um processo de muito tempo, que culmina quando a gente está já com uma célula, né? Um acúmulo de células doentes no nosso corpo, que já começa a comer as células novas, se alimentar das células saudáveis, né? Então, a prática, ela traz você para essa autoobservação. A prática, ela te traz para essa consciência daquilo que você está acumulando, daquilo que você não está deixando passar. Por isso que eu te disse que não é nada milagroso. É um exercício diário, é todos os dias a gente treina essa autoobservação. Todos os dias a gente treina esse desbloqueio, fazendo os exercícios que pressionam determinados pontos importantes do nosso corpo, associando isso a uma respiração adequada, nós vamos liberando essas energias, vamos liberando isso que a gente aprisiona. E dessa forma a gente vai se tornando cada vez mais saudável, equilibrado e feliz. Vou então explicar um pouco melhor isso tudo através do exemplo dessa minha aluna.
quando ela era pequena, ela teve uma situação na vida dela em que ela se sentiu deixada para trás pelos pais. E isso ficou na cabeça dela como se a mãe tivesse sido a responsável por ela ter ficado, por ela não ter ido junto com a família. E durante toda a vida dela, ela foi nutrindo pela mãe uma raiva. E essa raiva estava lá, e ela não processava isso, ela não conseguia perdoar a mãe, ela foi crescendo, casou, teve filhos, mas sempre que ela se lembrava da mãe, ela sentia novamente essa raiva. Então, quer dizer, ela não tinha perdoado a mãe, essa raiva estava ali sendo nutrida por ela. Até que com o passar do tempo, essa raiva foi gerando nela um adoecimento no fígado, e ela foi tratando, olhava aqui, olhava ali, até que um dia apareceu células cancerosas no fígado dela. E aí ela se tratou, fez uma cirurgia, começou a fazer quimioterapia. E nessa época ela me procurou, como eu disse, para começar a fazer essa prática, porque ela queria amenizar os sintomas, os efeitos colaterais da quimioterapia. Só que com a prática, ela começou a se observar. Os movimentos foi destravando essas emoções dentro dela. E ela começou a entender que aquilo que ela guardava era a raiva da mãe. E através dos movimentos, a gente vai transformando sentimentos e pensamentos como a raiva, o apego, que são o que a gente chama de venenos mentais, em qualidades puras, que são o seu oposto. Então, como ela foi percebendo que o que estava acontecendo com ela, que o que ela guardava durante todos aqueles anos era raiva, ela começou a se empenhar em buscar dentro dela esse antídoto, que é a compaixão. E com o passar do tempo, com a prática, e o que acontece? A prática, ela é física. Ela aciona esses desbloqueios, ela promove esses desbloqueios nos nossos chakras e nos nossos canais através dos movimentos coordenados com a respiração. Então, a partir do momento que ela começa a praticar, ela começa a acessar isso. Esses sentimentos começam a vir à consciência dela. E aí ela começou a trabalhar em cima desse perdão, compreendendo que aquilo que aconteceu quando ela era criança, a interpretação que ela tinha tido quando ela era criança, não condizia com a verdade. O que tinha acontecido não era que a mãe tinha deixado ela para trás, eram que circunstâncias fizeram com que os pais achassem melhor que ela ficasse e depois eles viriam buscá-la. Então, aos poucos ela foi acessando essas memórias, com isso, com esse desbloqueio desses canais. Porque também o que acontece? As emoções, principalmente emoções infantis, elas são represadas e reprimidas dentro do nosso corpo e na nossa mente. É como se a ideia, a lembrança, ela é reprimida no nosso inconsciente, ela fica lá guardada. O que fica passeando pelo nosso corpo e gera o adoecimento é a emoção, é a raiva, no caso dessa minha aluna. Então, aquela raiva foi ficando nutrindo dentro dela esse adoecimento. Então, quando, com os movimentos, com a prática, os canais começaram a se desbloquear e começa a vir a consciência dela, os acontecimentos, ela começa a enxergar com mais clareza. Ela começa a perceber que foi uma má interpretação da criança. Porque é isso que a gente faz. Quando a gente é criança, a gente não tem conteúdos mentais suficientes para explicar, para entender o que está acontecendo com a gente. Então a gente cria uma ideia sobre isso. No caso, ela tinha criado a ideia de que a mãe dela tinha deixado ela para trás. E era essa lembrança que ela ficava ruminando. Só que a ideia de que o que realmente tinha acontecido tinha sido reprimido. A única coisa que ela sentia constantemente era a raiva da mãe e que ela não perdoava. Enfim, quando você desbloqueia os seus canais, quando você entra nesse processo de autoobservação, isso tudo vai chegando à sua consciência. E junto com essa chegada à consciência, há também o reequilíbrio dessa emoção dentro do seu corpo. Porque como somos 4 corpos interligados, mente, corpo, emoção
e energia, eles vão se reequilibrando. Então, à medida que, através do corpo, ela vai estimulando o desbloqueio desses canais, estimulando o desbloqueio dessas energias, e vai vindo à consciência dela as emoções, vai vindo à consciência dela os pensamentos, as ideias ligadas àquela emoção. E aí ela é possível para ela tem condições de ir transformando isso, e ir alimentando dentro dela e exercitando dentro dela o perdão. E aí isso vai se desfazendo, e aí você vai se curando. Porque o que é a cura? A cura é o funcionamento equilibrado e harmonioso do nosso corpo. Quando a gente pratica os 5 elementos, a gente vai trazendo através dos movimentos esse equilíbrio e essa harmonia, e vai reequilibrando todos esses corpos. E vai liberando essas energias represadas, vai trazendo à consciência essas emoções, esses sentimentos que foram guardados, e a gente começa a esclarecer, a gente começa a entender o que está acontecendo dentro de nós. E a partir desse momento, cabe a nós a decisão de transformar isso. Então, é muito importante que a gente possa ter consciência daquilo que passa dentro de nós. E o que a prática faz? Exatamente isso. A prática vai trazendo a nossa consciência, ela vai ampliando a nossa consciência. E o que quer dizer essa ampliação? É uma percepção maior do que eu sinto, do que eu penso, do que eu sou, uma percepção maior do meu próprio corpo, porque os movimentos vão trazendo num primeiro momento a sua consciência para o seu corpo. Quando você faz o movimento e eu chamo a atenção, sente o seu corpo, perceba como o seu corpo está reagindo a esse movimento, como você está integrando esse movimento dentro do seu corpo. E essa atenção voltada para si vai sendo exercitada. E você começa a perceber seus pensamentos, você começa a perceber seus sentimentos, e tudo vai tornando mais claro, mais discernido, mais palpável para você. E aí você tem condições de olhar e pensar, isso aqui é bom para mim, isso aqui não, isso está me causando adoecimento, isso está me causando um mal que eu estou arrastando durante muito tempo, e eu quero me livrar disso. E sim, a gente pode mudar tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que passa dentro de nós. Então, se existiu durante longos anos, décadas, uma emoção que foi represada e condensada aqui dentro, quando eu enxergo ela e percebo que é ela que está me causando o mal que eu vivo hoje, eu sou capaz de liberá-la. Eu sou capaz de deixar que isso vá, porque eu compreendo, porque eu percebo que aquilo aquilo não faz eu ser quem eu sou. Porque é isso que acontece com a gente. A gente toma as dores como algo que nos representa. A gente se identifica com a dor. A gente se identifica com o pensamento. E a gente acredita que se eu me libertar disso, quem é que eu sou? Eu vou me perder de mim mesmo. Só que essa consciência ampliada que é trazida, que é exercitada através da prática, você vai percebendo que você não é sua dor, que você não é esse pensamento ruim, e que você pode transformar isso no que a gente chama de qualidades puras. Então é dessa forma que os movimentos vão nos auxiliando. Eles vão associando movimento e respiração. A respiração é outro ponto muito importante. E aí você pode até me perguntar, mas Jô, simples movimentos com respiração vai resolver o meu problema? Vai, eu te digo que vai. O que acontece é que nós não respiramos da forma adequada. A gente muitas vezes, por essa vida estressada, por essa vida cheia de coisas, a gente não presta atenção na nossa respiração. Mas a gente está sempre diminuindo ela. Nós temos uma capacidade pulmonar, nós temos uma capacidade respiratória muito maior do que o que a gente usa. A gente só percebe isso quando a gente vem para as práticas de respiração. Quando a gente vem para essas práticas que traz a sua atenção e a sua consciência para si mesmo. Aí você consegue perceber que a sua respiração está curta, que a sua respiração está ofegante. E aí você vai treinando a sua respiração. Então, quando a gente une a prática com a respiração adequada,
e não essa respiração curta e inadequada que nós vivemos no nosso dia a dia, a gente vai começando a promover mais saúde dentro de nós. As pessoas ansiosas, elas normalmente não estão respirando. A respiração é tão curta que todo o corpo começa a agonizar. As células começam a, estou precisando de ar, socorro, eu vou morrer. E aí que gera todos esses sintomas. Né? Só que a gente só percebe isso quando a gente adoece. Então, no caso dessa minha aluna, ela só percebeu que aquilo que causou o câncer dela foi essa mágoa, foi esse ódio pela mãe que ela guardou durante tantos anos, quando ela começou a respirar direito, ela começou, através dos movimentos, liberar os seus canais e foi percebendo aquilo que era o núcleo do seu adoecimento. Já é sabido há muito tempo, né? A gente fala assim, os pesquisadores, os cientistas atuais descobriram que as nossas emoções geram adoecimentos. Mas, na realidade, isso é alguma coisa que já vem desde a antiguidade, né? Desde muito tempo que os filósofos e os observadores da natureza humana, vamos dizer assim, percebem que as emoções e os pensamentos são os nossos maiores inimigos, são os nossos maiores vilões, né? E que são eles que causam a nossa saúde ou o nosso adoecimento. Então, mais recentemente, e esse recentemente já tem mais de um século, porque a gente pode pensar que no início do século XX, 1900 por aí, pesquisadores e cientistas, e principalmente filósofos e psicólogos, começaram a perceber isso. Com o desenvolvimento da psicologia, eles começaram a perceber que não só as doenças mentais, como as doenças físicas estavam ligadas a emoções e sentimentos, né? Então, ao longo de todas essas pesquisas, de todos esses anos de observação, eles foram percebendo e foram associando os males mentais e emocionais a doenças como o câncer, né? A psicanálise, por exemplo, entende o câncer como uma doença psicossomática. O que é uma doença psicossomática? É que são conteúdos mentais e emocionais que geram um adoecimento físico. Por que geram um adoecimento físico? Porque a gente não expressa as nossas emoções. A gente não expressa o que a gente pensa. A gente sente alguma coisa ruim e a gente fica remoendo aquilo. Você já percebeu que você pode passar, às vezes, muito tempo, uma vida inteira, acreditando que alguma coisa é verdade e aquilo nunca aconteceu? Você passa a sua vida inteira acreditando que alguém não gosta de você e aquela pessoa nunca nem sentiu raiva de você? O que acontece é isso, a gente sente e a gente pensa e a gente não divide, a gente não põe para fora e a gente fica com isso, ruminando aqui dentro. E cada acontecimento ruim é como, imagina que a gente tem um potinho, adoro esse exemplo, a gente tem um potinho. Então a gente tem um potinho de sentimentos bons e a gente tem um potinho de sentimentos ruins. E aí a gente vai, todo sentimento ruim a gente vai colocando nesse potinho. Aí quando eu penso em alguma coisa ruim, ou quando eu estou fragilizado por algum momento, estou fragilizada por algum motivo, não estou me sentindo muito bem, eu começo a olhar para o potinho ruim. Ele chama a minha atenção, já que você não está bem, olha aqui quanta coisa ruim tem aqui dentro. E a gente vai começando a ruminar aquilo. A gente vai, como eu disse, fermentando aquilo, cozinhando aquilo. E aí cada sentimento a mais que vai vindo, não é só aquele sentimento ruim, é aquele sentimento ruim que encontra um caldeirão, um pote cheio de outros sentimentos ruins. E é essa quantidade de sentimentos ruins que vão atordoando a gente, que vão fazendo com que a gente fique cada vez mais certos de que eu sou aquilo, eu sou essa coisa ruim, o outro não gosta de mim, né? Então, vou dar um exemplo mais direto. Alguém vira e fala para mim que eu sou feia, né? Aí eu já tenho guardadinho aqui dentro coisas ruins que as pessoas falaram sobre mim.
E aí vem alguém e fala que eu sou feia. Quando eu escuto que eu sou feia, eu imediatamente associo com todo esse potinho de coisas ruins e penso, realmente eu sou feia, porque além de ser feia eu sou ruim, além de ser feia eu sou chata, além de ser feia eu sou burra. E aí eu vou começando a nutrir cada vez mais aquele sentimento ruim. Da mesma forma como alguém fala alguma coisa com você positiva, fala, você é bonita. Aí você fala, eu sou super legal, eu sou inteligente. Porque existem todos esses registros dentro da gente. A gente escuta de tudo. As pessoas expressam para nós o que elas pensam de nós, tanto positivo quanto negativo. Só que isso vai se acumulando nesses potinhos. E no equilíbrio dessas coisas, muitas vezes o potinho do ruim cresce, cresce, cresce e cresce. E o potinho do bom vai ficando ali esquecido. A gente começa a nem perceber mais que a gente tem qualidades. A gente começa a nem perceber que a gente tem potência, que a gente tem capacidades dentro de nós. A gente começa a afundar numa tristeza, a gente começa a afundar nesse potinho de coisas ruins que vão levando a gente cada vez mais para baixo. E quando a gente está com um sentimento ruim em relação a nós mesmos, o que acontece? Todo o nosso sistema imunológico, todas as nossas células vão deprimindo. A depressão ela não é só mental. A depressão tem correspondente físico. A tristeza não é só um sentimento do coração. Ela está aqui espalhada em todo o nosso corpo. Quando eu estou triste, não é só o meu coração que está triste. Todo o meu corpo, todas as minhas células estão tristes e manifestam isso. O que acontece é que eu não percebo. Por que eu não percebo? Porque eu estou tão acostumada com a tristeza, eu estou tão acostumada com esse sentimento ruim, que eu acho que isso é normal, que eu acho que é assim mesmo. Eu nunca penso que eu posso abrir esse potinho, que eu posso limpar esse potinho, né? Isso não só não faz parte da nossa educação, como também o negativo vai atraindo a gente cada vez mais para esse lugar de infelicidade e de tristeza. Então a gente vai se acomodando ali. A gente vai achando que é isso mesmo. A gente vai se definindo a partir desses sentimentos ruins. E aí o que acontece? Isso vai gerando células ruins, porque se eu não sou ruim, eu não posso ter um corpo saudável. E aí o meu corpo começa a manifestar essas doenças, começa a manifestar esses tumores. O que são os tumores? São acúmulo de células anormais, anômalas, tem aí palavras mais feias do que o que eu estou usando. Mas é isso, a gente vai acumulando uma série de células disfuncionais, anormais, e isso vai gerando um tumor. Para que esse tumor se alimente, ele começa a comer células boas, e ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então, esse monstrinho, vamos dizer assim, que essa minha aluna chamava o câncer dela de monstrinho, esse monstrinho, ele vai sendo gerado por nós. E por que quando eu começo a olhar para mim mesma e eu começo a perceber isso tudo, eu me curo do câncer? Porque assim como esse monstrinho foi criado por mim, só eu tenho condições de matá-lo, de exterminá-lo, né? Porque quando você faz uma cirurgia, você vem aqui e arranca isso. Beleza, eu precisava arrancar isso porque estava muito acumulado. Mas o meu sentimento ruim em relação a mim mesmo continua aqui. Então o que ele vai continuar? Continuar produzindo as células anormais, as células com defeito, né? Por isso que você vai, faz quimioterapia, passa uns anos, o câncer volta. Porque você não olhou a raiz do problema. E qual é a raiz do problema? Emoções e sentimentos. Pensamentos, ideias, energias que a gente fica acumulando aqui dentro. E quando você pratica e associa isso à respiração, você vai desbloqueando isso. No nosso corpo tem os 72 mil canais que eu falei.
E a gente tem pontos de energia. O que são esses pontos de acúmulo? Esses pontos são por onde passam vários canais e a gente chama esses pontos de chakras, né? Então, o que são chakras? Pontos de energia. O que são pontos de energia? São por onde passa vários canais. Quando você faz esse movimento adequado à respiração, porque além do movimento, como eu disse, a respiração precisa ser adequada, porque é uma respiração longa, é uma respiração fluida, é uma respiração que realmente oxigena todo o seu corpo, porque o princípio da vida é o ar, não é? Não é o sopro? Soprou e surgiu o ser humano? Não tem várias analogias desse tipo em várias religiões diferentes, né? Em várias mitologias diferentes, que o homem se fez através do sopro? Então, o ar é vida. E é também porque a última coisa, né, vamos dizer assim, a primeira coisa que eu preciso para viver é de ar. Eu posso viver sem comida, sem água, mas se eu parar de respirar, a vida acaba, né? E o último sopro de vida. Tem todas essas analogias que a gente conhece. Então, o ar é que me mantém vivo. E quando esse ar não está circulando direito no meu corpo, porque quando ele passa pelos canais, quando ele chega nesses chakras, está tudo ali contorcido, está tudo ali preso, ele para de fluir, certo? E como é que você vai ajudar com que ele flua? Respirando com mais amplitude, respirando com mais consciência. E aí é como se você fosse forçando, limpando. Então você imagina, eu pressiono um ponto que está contorcido, que está acumulado, eu vou fazendo movimentos que pressionam aquilo. Junto com isso, eu vou respirando forte, eu vou respirando profundamente. Então, esse movimento da respiração e o movimento do corpo vai liberando, vai liberando, vai liberando. E aí isso começa a fluir. E quando isso começa a fluir, eu inclusive aciono e incremento o meu sistema imunológico. Eu faço o meu corpo trabalhar para liberar o que é ruim, liberar essas células ruins. Então, quando eu estou lá no meu sentimento ruim gerando o câncer, é o câncer que tem mais força. Quando eu entro com uma prática que vai trazendo a minha consciência, quando eu entro com uma prática que vai massageando o meu corpo nos locais adequados, quando eu entro com uma prática que me ajuda a respirar melhor, eu junto isso tudo e estimulo minhas células boas. E as minhas células boas começam a se alimentar desse adoecimento. Ou melhor dizendo, elas começam a eliminar esse adoecimento. E a gente tem vários canais de eliminação. Nós temos o nosso sistema excretor, certo? Nós temos vários canais em nós que é para eliminar as impurezas, é para eliminar aquilo que não está bom dentro de nós. E esses canais, eles são físicos, eles são energéticos, e eles são mentais e eles são emocionais. Então a gente vai liberando os sentimentos e os pensamentos ruins. A gente vai liberando essas células que estão adoentadas dentro da gente. E o nosso corpo começa a fluir de novo. Isso impede que coisas outras aconteçam? Não. Mas quando outras coisas acontecem, elas encontram um corpo mais saudável. Elas encontram um corpo preparado, forte, flexível, que vai lidar com tudo isso de uma outra forma. Porque também a minha consciência se ampliou. E aí eu consigo perceber que essa nova dor que chega, o que eu vou fazer para me liberar dela? E isso tudo é um aprendizado. É um aprendizado através da prática. Então a prática tibetana dos 5 elementos, ela faz esse trabalho que começa no corpo e atinge todo o nosso ser. E vamos liberando e vamos, cada dia que passa, nos tornando mais saudáveis, equilibrados e felizes.